palavra de Deus diz assim: nós somos chamados pelo Senhor, o Senhor congrega o seu povo, e nós viemos aqui nesta noite com um único objetivo, e este objetivo está em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 8. O primeiro objetivo é render graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Eu vou ler novamente: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Nós estamos aqui nesta noite rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor é... Nós não ensaiamos direito, né? Estamos aqui rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. A bondade faz parte do próprio Deus, e por isso nós estamos aqui nesta noite rendendo graças ao nome dele. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus. Pai, nós estamos à tua presença, Senhor. Nós estamos aqui conforme a tua palavra nos orienta. Nós estamos aqui rendendo graças ao teu santo nome. E, Senhor, nós estamos aqui invocando o teu santo nome. Sabemos que o Senhor se faz presente. E, Senhor, nós te pedimos que nesta noite o Senhor fale conosco por meio dos cânticos, o Senhor fale conosco, Senhor, por meio da sua palavra. Nós queremos prestar culto ao teu santo nome, Senhor. Nós não viemos aqui nesta noite para assistirmos a um culto. Nós viemos aqui com o único objetivo de prestarmos culto ao teu santo nome. Por isso nós estamos aqui, prestando culto ao Senhor, agradecendo pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida do seu povo. Por isso, Senhor, nesta noite, queremos render graças ao teu santo nome. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade, pela disposição de estarmos aqui mais uma vez na tua casa, louvando e engrandecendo o teu santo nome. É no precioso nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Mais uma vez, por favor, abra a sua Bíblia agora, em 1 João. Nós somos chamados a render graças ao Senhor, mas somos chamados como igreja também a confessarmos diante do Senhor os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas transgressões também. Então, 1 João capítulo 2, verso 15 até o verso 17. 1 João capítulo 2, verso 15 até o verso 17. A palavra de Deus diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Vamos orar? Vamos confessar diante do Senhor os nossos pecados, a nossa soberba, todo o nosso egoísmo. Vamos colocar isso diante do Senhor neste momento e clamando ao Senhor pela sua misericórdia. Pai, nós queremos nesta hora de culto ao teu santo nome. Nós reconhecemos, ó Deus, os nossos erros e as nossas falhas. Nós reconhecemos quem nós somos diante de ti, Senhor. A tua palavra diz que todos pecaram, todos sem exceção. E nós, como pecadores, Senhor, nós estamos aqui buscando ao Senhor, buscando a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, nesta hora, como filhos e filhas que somos, nós te pedimos perdão. Perdão pelas nossas falhas, perdão pelos pecados que nós temos cometido, Senhor. E nos achegamos até a Ti, até o Teu trono, Senhor, de glória, de graça e de poder, por intermédio de Jesus Cristo, Teu Filho amado. E é no nome dEle, Senhor, que nós oramos e nós confessamos
os nossos pecados nesta hora de culto em louvor ao teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos, lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. E nós vamos louvar, vamos render graças ao Senhor neste momento, com cânticos. Somos chamados a adorar, a louvar ao Senhor. O Senhor nos congrega, o Senhor nos chama também para a confissão de pecados, mas também somos chamados a louvar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz,
pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Malaquias, lá no capítulo 3, verso 10. Abra lá, por favor. Ainda em pé, abra sua Bíblia em Malaquias. Capítulo 3, verso 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. E agora também nós vamos louvar a Deus, por meio dos dízimos e por meio das ofertas. Então, convido a você a continuar cantando, a louvando ao Senhor. A dívida foi paga. Jesus Cristo pagou uma dívida que era minha e que era sua. O nosso coração, gente, deve sempre ser um coração grato diante do Senhor. Mesmo na adversidade, mesmo na luta, mesmo na tribulação, nós devemos ter sempre um coração grato, porque nós estávamos debaixo da ira de Deus. E hoje nós estamos debaixo do amor, da graça dele. Por isso nós devemos sempre ter o coração grato, pela fidelidade, pela provisão, pelo cuidado que ele tem demonstrado sobre a sua vida, o cuidado que ele tem tido com você, com a sua casa, com a sua família, com os livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Gente, tem caído chuva muito brava por aí, nenhum de nós foi atingido. Louvado seja Deus por isso. Nós viajamos, nós vamos para Maringá, vamos para Prudente, vamos para Londrina, vamos para Curitiba. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor cuida do seu povo, o Senhor cuida do Israel que pertence a Ele. E nós somos hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é o Israel espiritual do Senhor, é o povo escolhido do Senhor, separado do Senhor. E Ele sempre cuidou do seu povo, está cuidando e sempre cuidará até que Jesus Cristo volte. Por isso nós devemos louvar, engrandecer ao Senhor e louvá-lo também por meio dos dízimos e das ofertas. Nós vamos orar já, segura o seu envelope. A presbítera Rose vai orar, já agradecendo a Deus, já consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas. Rendemos-te graças, Senhor, por reunidos na tua casa estarmos hoje. Sabemos que tu nos escolheste, a cada um de nós, para estarmos aqui. E te pedimos que tu venhas, meu Pai, consagrar os dízimos e as ofertas. Que os dizimistas, os ofertantes, eles venham sentir o teu toque, que eles venham, Senhor, ter todas as suas necessidades supridas, porque o Senhor é Deus, o Deus que não deixa nada faltar. O Senhor tem cuidado de nós. Abençoa também aqueles que, por quaisquer motivos, hoje não puderam trazer a sua contribuição à tua casa. Abençoa também, Senhor. Toca também, Jesus. Não deixa nada faltar. Toma o teu povo em tuas mãos, Senhor. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Cobre
tuas mãos com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. A Ti consagramos tudo o que somos, Senhor. Tudo o que temos, tudo o que possuímos, nada é nosso, nada nos pertence. Tudo está em Tuas mãos. Os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos medos. Depositamos tudo em Ti, Senhor. Entregamos tudo a Ti. Toma, Senhor, as nossas vidas. Faz de nós o que bem lhe apraz, para que possamos louvar o Teu nome, levar a Tua palavra, alcançar vidas para o Teu reino.
Tu és altíssimo, celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Vamos orar. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus. Pai de amor,
recebe o louvor, recebe a adoração. E agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que haja um preparo dos nossos corações e das nossas mentes. Contamos com o auxílio do Teu Espírito, Senhor, para que possamos receber a Tua palavra. Queremos orar também, ó Deus, pelas crianças que saem para o culto infantil. Também nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale a esses corações. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode sentar-se? As crianças saem para o culto infantil. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 38. Salmo 38. É o texto da nossa reflexão nesta noite. Você não tem vindo na terça-feira, mas nós estamos, toda terça-feira nós lemos um salmo. Os salmos são orações que depois foram transformadas em canções, em cânticos, mas a princípio todo salmo é uma oração ao Senhor. Então nós oramos os salmos. E toda terça-feira nós lemos um salmo e meditamos em um salmo. E achei prudente nesta noite compartilharmos com os irmãos e com as irmãs o Salmo 38. O Saltério, o livro dos Salmos, ele é muito rico. E ele em muitas ocasiões da nossa vida. Por isso, por favor, abra no Salmo 38, mesmo assentados, em total reverência à presença de Deus, por intermédio do seu Espírito, e também em reverência à palavra do Senhor. A partir do verso 1, por favor, acompanhe, se não trouxe a sua Bíblia, por favor, acompanhe a leitura do texto que está sendo projetado aqui. Salmo 38 diz assim, a partir do versículo 1. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessam e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Verso 4 diz, as minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abalado. O dia todo saio vagando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as minhas forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam o dia planejando traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve, e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre contigo. Confesso a minha culpa em angústia estou por causa do meu pecado. Verso 19. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal caluniam-me, porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones. Não fiques longe de mim, ó meu Deus. Apressa-te, ajuda-me, Senhor, meu Salvador. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Eu creio que daqui a alguns dias eu não vou tropeçar mais na leitura, porque fui no oftalmo sexta-feira e eu tenho miopia para longe, já desde os 18 anos. Mas agora, e fiquei preocupado, porque
como disse para a Silvia, eu saí do consultório um pouco deprimido, né? Porque perguntei para o médico, doutor, mas por que eu estou com dificuldade para enxergar de perto? Quantos anos o senhor tem? Falei, 49. Está aí. É por isso. Eu saí de lá muito deprimido. Confesso a você. Porque muitas vezes a gente não se dá conta, né, de que a gente está envelhecendo, né? Mas, doutor, depois dos 40, ele falou para mim, a tendência é que você acabe tendo dificuldades, né? E você está com 2 nesse aqui, 1 e pouco nesse aqui, né? Uma coisa assim, para ler para perto. Então, espero que daqui a pouco, daqui a alguns dias, eu não tenha mais essa dificuldade, né? Porque daí a gente vai estar enxergando um pouco melhor, né? E quando ele colocou aquele aparelho, né, para perto, e ele mexeu, e assim fica melhor, do outro jeito fica melhor, eu falei, doutor, e Deus disse haja luz, e houve luz, eu falei para ele, porque eu estou enxergando de novo. Os meus olhos foram abertos, assim, as escamas caíram, eu falei para ele, agora eu estou enxergando novamente. Então, por favor, fica aqui o meu pedido de perdão, porque muitas vezes eu tenho me equivocado na leitura, mas é por conta de uma deficiência realmente visual. Esperamos em Deus corrigi-la daqui a pouco. Muito bem, Salmo 38. Pode projetar lá para nós. Ficou bonito o negócio aí. Espero que dê para ver. Existe esperança? Existe esperança? Sim? Sim ou não? Você é uma pessoa que tem esperança? Você espera que um dia o seu marido seja alcançado pela graça maravilhosa, seja constrangido, se arrependa? Você tem esperança disso? Você tem esperança que aquele seu filho, que cresceu aqui na igreja, que tocou no ministério de louvor, que está distante dos caminhos do Senhor, você tem esperança de que um dia ele voltará para os caminhos do Senhor? Tem, claro que tem. Todos nós temos. Os nossos filhos que não estão aqui, né, alguns estão lá em Santo Inácio já no rodeio. Nada contra o rodeio, né? Mas nós deveríamos estar aqui, eles deveriam estar aqui, prestando culto ao Senhor, porque isso é importante, é isto que importa. Mas existe esperança? Existe? Existe esperança para aquele que foi acometido de uma doença muito séria? Existe esperança para ele? Sim, existe esperança para todos nós. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esta questão, sobre esta esperança. Se existe esperança para mim, existe esperança para você, para nós que somos pecadores. No dia 17 de dezembro de 1927, na costa norte-americana, perto do estado de Massachusetts, houve uma colisão entre um navio da guarda costeira. O navio da guarda costeira é aquele que guarda toda a costa, né? E socorre aqueles que estão em perigo ali próximo da costa. E ele se chocou com um submarino americano. Houve um problema lá e eles acabaram se chocando. E o submarino, a avaria foi muito grande, isso em 1927, e o submarino tinha 38 tripulantes. E devido à avaria, que foi muito grave, eles submergiram e foram a 30 metros de profundidade. E aí houve uma comoção, chamaram outros navios para poderem socorrer, navios militares, e todos chegaram ali. A situação não era muito boa, porque eles colidiram também por conta de uma tempestade que estava caindo naquele momento. E quando o socorro chegou, tanto para o navio, também porque ficou avariado, mas não afundou, mas o submarino afundou, e ali existiam 38 tripulantes. E aí um mergulhador, os mergulhadores foram, né, mergulharam, e um deles chegou próximo ao casco do submarino, e ele ouviu um barulhinho lá de dentro. É o chamado código Morse, uma coisa bem antiga, uma forma de comunicação. E ele encostou bem perto assim do casco do submarino, e ele entendeu que haviam 6 sobreviventes, que estavam alojados na frente do submarino. E aí, eles disseram, através do código Morse, que eles teriam ar suficiente por 48 horas. E aí, por meio do código Morse,
eles fizeram a seguinte pergunta: há esperança para nós? Através do código Morse, eles perguntaram para o mergulhador de fora, e ele comunicou o pessoal do socorro. Eles perguntaram: há alguma esperança para a gente? 6 pessoas, o restante já havia morrido, mas haviam 6 pessoas. Meus irmãos, às vezes, a única coisa que resta para mim e para você na vida é a esperança, porque tudo mais já foi embora. Em muitos momentos da nossa vida, a gente só tem a esperança para a gente se agarrar, e é nela que nós devemos nos agarrar. E se tem alguém que andou na corda bamba da vida, apoiado pela vara da esperança se equilibrando, é o autor do Salmo 38, que é Davi. Se tem alguém que experimentou esta esperança, foi o próprio Davi. E a diferença entre Davi e os tripulantes desse submarino é que os marinheiros ali, eles foram acometidos de um acidente, né? Vítimas de um infeliz acidente que aconteceu. Enquanto Davi, o salmo é muito claro, Davi foi vítima da consequência do seu próprio pecado. Para Davi não foi acidente. O que Davi escreve no Salmo 38, fica claro que ele é vítima não de um acidente, de algo que aconteceu, mas ele é vítima da consequência do seu próprio pecado. E o início do Salmo 38, ele mostra isso para mim e para você, porque fica claro que Davi conhecia muito bem os seus atos, que Davi conhecia muito bem as atitudes que ele teve, ele interpretava o seu sofrimento naquele momento, por consequência do seu pecado. Ele entendia que aquele momento de dureza que ele atravessava na sua vida, era merecido. Era merecido, porque Davi tinha consciência de que ele tinha errado, e o que ele estava passando, quando nós lemos o Salmo 38, aquilo era merecido, era punição da parte do Senhor sobre a vida dele. Acompanhe o verso 2, por favor, do Salmo 38. Fica claro isso quando nós lemos o verso 2, que diz assim: pois tuas flechas se fincam em mim e caem sobre mim a tua mão. Ele tinha consciência de que aquilo que ele estava vivendo era consequência de um ato, de uma atitude dele. Por isso ele faz o seu pedido no verso 1: ao repreender-me, ó Senhor, não faças na tua ira, nem me castigues na tua irritação. Ou seja, o que Davi está fazendo ali diante de Deus? Davi está clamando ao Senhor: olha, Senhor, por favor, limita o seu castigo para que ele não me destrua, porque eu errei, eu sei que eu mereço isso, mas Senhor, quando ele faz essa declaração, ele está dizendo: Senhor, que haja limite para o seu castigo, para que ele não acabe me destruindo, Senhor, por conta do meu erro, da consequência do meu pecado. E apesar da dureza com que Deus tratava Davi naquele momento, Davi não buscou nenhuma justificativa que pudesse assim transferir a culpa para o Senhor. Ele não fez isso, coisa que eu e você nós fazemos quando nós pecamos. Ele não fez isso. Ele não acusa o Senhor de injustiça, não. Ele sabe que aquilo que está acontecendo na vida dele é justiça, porque não foi um acidente. Ele é vítima da própria consequência do pecado dele. E o Salmo aqui trata do momento da vida de Davi que ele errou profundamente, errou diante do Senhor. E na verdade ele declara que o que ele sofre vem da sua própria iniquidade. Está no verso 3 ou no verso 4 do Salmo 38, que diz assim: não há bem-estar nos meus ossos por causa do meu pecado, pois as minhas iniquidades ultrapassam a altura da minha cabeça. Diante disso, nós podemos concluir que essa atitude de Davi é uma atitude que perpassa toda a Escritura, que chega até a mim e até vocês, a todos nós. Davi, no verso 18,
ele busca ao Senhor e ele confessa o seu pecado dizendo, acompanhe comigo o verso 18, de modo que eu confesso a minha culpa, estou inquieto devido ao meu pecado. Davi reconhece que errou. Difícil isso às vezes para a gente, né? No casamento às vezes é muito difícil isso, a gente reconhecer que a gente errou, e a gente fala que o outro errou. Não, eu não errei. Não, eu não errei. A gente busca justificativas para o nosso erro. Davi aqui não, ele está dizendo, de modo que eu confesso a minha culpa, estou inquieto devido ao meu pecado. Senhor, o que eu estou passando é devido, Senhor, porque eu errei, porque eu pequei. Meus irmãos, quando nós lemos alguns salmos escritos por Davi, fica claro que Davi foi perseguido em muitos momentos da sua vida por inimigos, até pelo seu próprio irmão, que o perseguiu, que se tornou seu inimigo, com o objetivo, o intuito de matá-lo. E Davi sempre mostrou forte convicção de que Deus sempre olhava para a injustiça dos seus adversários, e Deus sempre o livrava das mãos dos seus adversários. Só que aqui, a perseguição agora, não são inimigos, não são adversários. A perseguição dessa vez era a própria mão do Senhor sobre a vida de Davi, punindo Davi devido ao pecado cometido por ele. Então o inimigo aqui não era o irmão, não era alguém do seu reino, não era um outro povo, não. O inimigo aqui que ele se refere é a própria mão do Senhor que veio sobre a vida dele, porque ele pecou. E a mão do Senhor vem sobre as nossas vidas quando nós pecamos. Na Escritura, em muitos momentos, nós lemos sobre a mão do Senhor. A mão do Senhor é a mão que abençoa. A gente gosta dessa parte. A mão do Senhor está sobre mim. Estou cuidado, estou tranquilo. Estou sossegado, na linguagem dele. Presta atenção aqui mesmo. Estou sossegado. Né? Só que a mão do Senhor também significa que Ele pesa a mão sobre aqueles que pecam. E a gente não gosta disso. Porque a gente acha que Deus é só amor, mas Deus é justiça. A gente canta, Deus é amor, Deus é amor. A gente adora isso, né? Só que a gente se esquece que a justiça também faz parte do caráter do próprio Deus. Não tem como separar isso dele. E aqui fica claro que quem está punindo o pecado cometido por Davi é o próprio Deus. E a mão do Senhor está sobre ele. Ou seja, o protetor divino nessa ocasião do Salmo 38 é a fonte da dura disciplina sobre a vida de Davi. Porque Davi está sendo disciplinado aqui. Davi está sendo disciplinado pelo Senhor, porque ele errou. O Senhor faz isso comigo e com você, gente. O Senhor disciplina a gente. E não é porque ele é ruim, não. É porque ele é pai. Por isso ele disciplina. Você não disciplina o seu filho porque você é ruim. Você disciplina o seu filho porque você ama o seu filho. Porque você quer o melhor para o seu filho. Porque você quer corrigir o caminho que seu filho está, que é caminho de destruição. O Senhor faz isso comigo e com você. Mas muitas vezes a gente não quer a disciplina do Senhor. Mas Ele nos disciplina. Disciplina porque nos ama. Porque nos ama profundamente. Ele ama você mais do que você ama você. Ficou meio redundante, mas ficou bonito isso. Ele ama você mais do que você. Porque é importante a gente ter autoestima, gostar de si mesmo, né? É importante. Mas se tem alguém que nos ama, é o próprio Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é a Trindade Santa. Muito mais que a gente mesmo. Porque em certos momentos, principalmente as mulheres, né? Tem alguns momentos do mês aí que mulher pode jogar aquela massa corrida que for na cara, né? Aquela massa que o pedreiro bate lá, né? Brincadeira, elas compram, né? Mary Kay, elas compram as outras coisas aí, né? E passam, né? Só que ela vai diante do espelho e ela não se acha bonita. Tem certos momentos do mês que a mulher é assim. E aí da gente, né, Marinho? Se ela perguntar, ela fala, e aí, amor, como é que tá? Maravilhosa, amor.
Às vezes a roupa não está tão legal, né? A minha filha Larissa, que não está aqui, que foi embora hoje já, ela sempre pergunta para mim, e aí, pai, como é que tá? Porque você é sincero, pai. E eu falo, está horrível esse negócio. Sofro as consequências depois, é claro. Mas uso de sinceridade, né? Então, homens, cuidado, tá? Cuidado. Não estou incentivando ninguém a pecar. Não é isso. Certo? Estou ensinando você a ter sabedoria. Diferente, né? Elogia. Mulher gosta de elogio, gente. Mulher gosta de elogio. Mulher gosta de elogio. Mesmo quando ela não se sente bonita, ela quer que você diga que ela está bonita. Mesmo quando ela não está. Né? Você tem que dizer que ela está. Mulher gosta de elogio. E nós devemos elogiar as nossas esposas. Elogiava quando namorava, por que não elogia agora? Depois de 30 anos, 50 anos, pastor, tem que elogiar, ué. Tem que fazer isso. Meus irmãos, Davi estava sofrendo por uma disciplina muito forte. Só que Davi permaneceu em pé, mesmo mancando por causa dos golpes que ele estava sentindo nesse momento, ele permaneceu em pé. E o motivo foi a esperança que ele tinha no próprio Senhor. Ele tinha esperança no Senhor. E nós podemos notar isso ao longo de todo o Salmo 38. E eu quero destacar rapidamente aqui 3 razões para a esperança de Davi nessa situação de desespero que ele estava enfrentando na sua vida. Primeira razão para a esperança de Davi, que vai ser projetado aqui. A certeza de ser ouvido a sua oração. Davi tinha a plena convicção, certeza de que a sua oração seria atendida pelo Senhor. E a esperança de Davi se revela ao longo de todo o Salmo 38, nos seus pedidos que ele faz ali diante do Senhor. Ele orava ao Senhor, porque ele acreditava que Deus o atenderia, e isso trazia esperança ao coração dele. Por isso ele se dirige no verso 9, por favor acompanhe comigo, ele diz assim: diante de ti, ó Senhor, está todo o meu lamento, e a minha ansiedade não é oculta a ti. Davi sabia que ele não estava lidando ali com um juiz impiedoso, não. Davi sabia que ele estava lidando ali com alguém que é misericordioso, que é clemente. Por quê? Porque ele conhecia o caráter divino do Senhor. O salmista olha com esperança para a sua oração. Você tem olhado com esperança para a sua oração? Você tem feito isso? Porque eu acho que você tem perdido a esperança. Porque, vou dar um exemplo. Você não tem vindo na terça-feira, você perdeu a esperança? Cansou de orar? Deve haver persistência na nossa oração. Mas é sempre a mesma coisa, eu vou lá. Você quer o quê? Aquilo que você tem orado há tanto tempo, você já desistiu? Meus irmãos, a primeira razão aqui é a certeza que Davi tinha de que o seu clamor, a sua oração, seria ouvido e atendido pelo Senhor. Ele tem certeza de que Deus o ouvia e não se endurecia diante das suas orações, porque ele sabia que Deus olhava dentro do seu coração e Deus percebia que existia quebrantamento da parte dele, que aquilo era verdade, que ele estava arrependido mesmo. Não é remorso, é arrependimento. Porque nós sabemos que o Senhor sonda os nossos corações. E Davi tinha essa convicção, porque ele conhecia o caráter de Deus, o caráter divino, que Deus sondava o seu coração. Ou seja, Deus sabia que aquilo era verdade. Senhor, eu estou arrependido, Senhor. Primeira razão para a esperança é a certeza, meus irmãos, de que Deus ouve a nossa oração. Teu filho está distante dos caminhos do Senhor? Continue orando. Por quanto tempo? Não sei.
continua orando. Teu marido é incrédulo, a sua esposa é incrédula, continue orando. Porque essa é a primeira razão da esperança de Davi, de que o Senhor ouve a nossa oração, gente. Mas muitas vezes, a gente deixa de orar. A gente perde a esperança. Uma expressão muito comum nos dias de hoje é: pau que nasce torto, morre torto. Quem disse isso? Foi você que disse isso, que aprendeu na rua. Porque isso não é bíblico. Segunda razão para a esperança de Davi era o relacionamento inquebrável com Deus. Relacionamento inquebrável com Deus. E Davi sabia, eu volto a dizer, já disse isso há pouco, no que tange ao conhecimento de tudo e de todos, ele sabia que Deus conhecia tudo e todos, baseado no Salmo 139. Tal capacidade fazia com que Deus conhecesse os pontos positivos e os pontos negativos de Davi. Você acha que Deus não conhece os seus pontos negativos e os seus pontos positivos? Claro que conhece. Conhece mais do que você, mais do que eu. Ou seja, Davi sabia que ele estava sendo disciplinado, sabia também que Deus tinha ciência da sua iniquidade. Ou seja, Deus sabe quem nós somos, gente. Deus sabe quem nós somos. Deus sabia quem era Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, errou muito ao longo da sua vida, assim como eu e você. Não significa que nós não sejamos homens e mulheres de Deus. Não. É claro que, conforme conversamos hoje de manhã, quando a gente peca, a gente não perde a salvação. Aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que já são habitação do Espírito Santo, são nova criatura, você não perde. Mas também não te dá alvará para você sair pecando, é torto é direito. Então eu estou salvo, agora eu vou fazer tudo o que eu quero na minha vida. Não. Porque nós temos que dar fruto. Davi sabia que o Senhor sondava e conhecia o seu coração. E assim ele revela a sua confiança de que o Senhor não o rejeitaria definitivamente. Ele tinha esperança que o Senhor o aceitaria, que o Senhor o perdoaria. Logo, no verso 15, ele diz assim: em ti eu espero, ó Senhor. Quantas vezes a gente não orou assim, né? Porque a esperança é a única coisa que a gente tem ali para se agarrar, em certos momentos da vida. E a gente ora: Senhor, em ti eu espero, somente em ti. E me agarro nisso, Senhor. Porque a primeira razão para Davi ter esperança é a certeza que o Senhor ouve a sua oração. A segunda é esse relacionamento inquebrável. Porque o Senhor não quebra esse relacionamento. Pense bem, o Senhor poderia ter virado as costas para nós. Mesmo a gente pecamos lá no Éden, houve o pecado lá, a desobediência, o Senhor poderia: não quero mais saber da minha criação, não quero saber de mais nada. Fiz tudo legal, tudo bacana, e estragar tudo. Né? Escolheram seguir a sua vontade do que me seguir, fazer a minha vontade. Vocês estragaram tudo. Nós estragamos tudo. Ele poderia ter virado as costas: quer saber? Vou criar outra coisa, porque nós cremos um Deus criador. Nós cantamos isso agora há pouco aqui, não é? Quem criou todas as coisas? Deus. Ele poderia ter virado as costas e falar: quer saber? Essa minha criatura e essa criação, deixa para lá, eu vou criar outra coisa. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Ele enviou Jesus para que houvesse a reconciliação, relacionamento inquebrável com Deus. Terceiro, a terceira razão é a presença constante do Senhor. É a presença constante do Senhor. O pedido aqui de Davi, do rei de Israel, o qual ele tem esperança de ser atendido pelo bom Deus, acompanhe comigo no verso 21. Ele diz assim:
não me abandones, ó Senhor meu Deus, não se afaste de mim. Por que ele está dizendo isso aqui no verso 21? Porque quando nós lemos a história do antecessor de Davi, que foi Saul, ele se lembrava como o Senhor tratou Saul, tirando dele Saul o seu espírito e entregando Saul aos tormentos malignos. Podemos ler isso em 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. O Senhor se afastou de Saul. E ele se lembra disso. Aí ele pede para o Senhor: Senhor, me trate diferente. Senhor, olha, eu sou diferente dele. Porque Saul não tinha disposição de servir ao Senhor de fato. Ele não cria no Senhor, né? Ele não se deixou guiar pela sua soberania. Eu não, Senhor. Eu errei, Senhor. Mas eu estou disposto a te servir. Eu creio que o Senhor me guia. Estou debaixo da sua soberania. E eu não sou como Saul, que ao longo da vida o seu coração foi se endurecendo, se endurecendo, se endurecendo. Isso se tornou uma vida vazia, uma vida rebelde contra o Senhor. Eu não sou assim, Senhor. O salmista Davi não era assim. A sua esperança era receber um tratamento diferente do que foi dado ao antigo rei Saul. Por isso que ele ora desta forma. Desse modo, a esperança de Davi está no fato de que ele sabia ser muito razoável pedir a Deus que não se afastasse dele e permanecesse junto dele, para que houvesse a comunhão, e a comunhão estivesse ali permanente. Meus irmãos, um pai nunca abandona os seus filhos, mas sempre permanece ao lado dos seus filhos. Nosso Deus nunca nos abandonou. O nosso Deus permanece ao lado dos seus filhos e das suas filhas. Mesmo quando nós erramos, quando nós somos infiéis, quando nós viramos e nos distanciamos dele, ele permanece ali junto de cada um de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a terceira razão é a presença constante do Senhor. A segunda razão que nós vimos é esse relacionamento inquebrável. Isso gera esperança. E a primeira é a certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor ouve. Se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui, a maioria de nós, o Senhor já ouviu pelo menos uma das nossas orações, gente. Ah, pastor, eu tenho orado, Deus não tem atendido. Talvez ele não tenha atendido aquilo que você colocou diante dele, porque aquilo não era bom para você, mas ele concedeu algo para você, que não é aquilo que você pediu, mas aquilo que você necessitava, e ele vem com o auxílio divino. Meus irmãos, lembrando da história do começo, lá dos marinheiros do submarino, infelizmente para eles, a esperança foi inútil, porque a tempestade atrasou todo o salvamento, e as opções escolhidas foram erradas, e o salvamento não foi eficiente, e aqueles 6 pereceram, aqueles 6 morreram. Todos morreram, e a esperança pereceu junto com eles. E por decepções, às vezes como essa, talvez muitos de nós, ao pecarem, nós nos afastamos de Deus não somente pela iniquidade dos nossos atos, mas pela falta de esperança da gente de continuar sendo amado por Deus. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Tem gente que já falou para mim assim: não, Deus não perdoa isso que eu fiz. Como não? Perdoa. Não há mais esperança para mim. Isso que fiz não tem perdão. Eu já ouvi isso. Claro que tem. O nosso Deus é um Deus perdoador. Você está colocando o pecado acima daquele que pode conceder perdão. Ele é maior. Ele perdoa. Mas às vezes a gente perde a esperança e aí a gente acha: eu não sou amado por ele. Eu não sou amada
por Ele. Porque a comunhão foi ferida, gente. Muitas vezes a nossa comunhão com Deus é ferida pelo pecado. E a gente termina de matá-la se entregando ao descaso e à falta de esperança. Não tem mais jeito mesmo. O ensino desse salmo, para mim e para você, é que tais posturas como essa, que eu acabei de citar, são erradas e são inúteis na nossa vida. Por quê? Porque Deus está pronto a perdoar o pecador. Só que tem que haver arrependimento, gente. Ele está pronto. O nosso Deus é um Deus perdoador, Ele perdoa, mas tem que haver arrependimento. Ele perdoa o pecador arrependido. E não importa o tamanho do nosso pecado, pecadinho, não existe isso diante de Deus. Pecadinho, pecadão. Mentira é pecado. Matar é pecado. E diante de Deus é a mesma coisa. Mentir para a mãe, fui em tal lugar, saí com fulano, com Beltrano, é pecado. É o mesmo pecado se eu tirar a vida de alguém, ou por dolo ou por culpa, não importa. É pecado. É pecado sonegar imposto. É pecado. A gente acha que pecado é o quê? É só roubar, matar. Aí os homossexuais estão todos ardendo no mármore do inferno. Só que quando a gente lê o texto lá, os mentirosos estão na mesma seção lá. Não existe pecadinho e pecadão, gente. Pode existir consequências de um pecado menor, de um pecado maior. Aí sim, agora. Fora isso, não. Pecado é pecado. E o ensino desse salmo é que o Senhor está pronto a perdoar. Não importa o que eu e você nós fizemos. O Senhor está pronto a perdoar. Se o Senhor está pronto a perdoar, eu também devo estar pronto a perdoar. Nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós somos pecadores. A Escritura é muito clara com relação a isso. Todos pecaram e carecem. Meus irmãos, minhas irmãs, nosso Deus está pronto, está ali, ó, esperando para perdoar. Para perdoar. Quantas vezes? Ele espera que a gente corrija, né? Que a gente não seja um pecador contumaz. Estou pecando, Mas se tiver que perdoar, Ele vai perdoar. Essa é a melhor esperança que um pecador contrito, um pecador arrependido pode ter. E aqui eu lembro da parábola do filho pródigo. Ele pecou contra o seu pai, não pecou? E ali a gente tem um ensino tremendo para a gente. Porque ali o pai, nós podemos tomar a figura de Deus. E o filho, cada um de nós. E ali, quando ele é recebido nos braços do pai de volta para casa. O pai perdoou. O pai me perguntou assim: onde você foi, o que você fez, menino? Que coisa horrível você fez na sua vida. Você acabou com a herança que eu dei para você, com a sua parte. Você é um descabeçado, menino. Você não presta, você é um burro, menino. Olha o que você fez com a herança. Olha o que você fez com a tua vida. Não. Quando nós lemos lá a parábola do filho pródigo, ele abraça o menino. Ele abraça o rapaz. Simplesmente ele abraça. Esse é o nosso Deus. É o Deus que nos abraça. Abraça quem? O pecador arrependido. Davi aqui nesse salmo, meus irmãos e minhas irmãs, deixa claro que nós devemos abandonar a nossa vida de pecado e buscarmos ao Senhor. E nele a esperança nunca naufraga. Como o navio, o submarino afundou e as pessoas morreram. Essa esperança nunca naufraga. Por isso, há esperança? Sim, há esperança. Em quem? No Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Porque o nosso Deus, Pai, está de braços abertos, esperando que os pecadores arrependidos voltem para casa. E serão acolhidos com amor, com a lei
do amor, com a graça que vem sobre a vida daqueles que se arrependem, daqueles que creem. Por isso eu deixo com vocês esta reflexão nesta noite. Há esperança para mim e há esperança para vocês. Há esperança para cada um de nós. Amém? Vamos ficar em pé? Por favor, fique em pé. Eu gostaria de chamar aqui à frente o presbítero Mário. Nós vamos orar, vamos ter um momento de intercessão. Gostaria que o presbítero Mário viesse aqui, é o vice-presidente do conselho da igreja, e ele vai orar. Nós temos alguns irmãos que estão enfermos, né? Quem caiu do caminhão foi o Edirley. Então, caiu do caminhão, teve uma fratura exposta, né? E está em Arapongas, né? Está em Rolândia, né? Nós temos o nosso vizinho aqui da frente, o Cláudio, que está internado, já fez cirurgia do coração, vai fazer outra lá, não sei direito o que é, mas já foi algumas vezes para lá, teve que voltar porque não tinha leito, né, Elias? E orar pela vida dele também, né? Eles passaram um período aí difícil com a filha e agora é ele, né? Vamos orar pelo Cid Vasconcelos também, vamos continuar orando pelos pedidos de oração que estão no boletim. Oramos pela vida da Fátima, ela fez uma cirurgia um pouquinho complicada, dolorosa, né? Mas graças a Deus já está aqui, o Senhor está restabelecendo a sua saúde e que eu e você possamos continuar orando pela vida da Fátima. E orando por todos nós, pelas famílias da igreja, né? Por todos nós. Então, convido você a fechar os seus olhos, nós vamos orar a Deus. Querido Deus, nós queremos primeiramente te agradecer, Senhor, por esta noite, onde o Senhor nos traz até a tua casa para ouvirmos a tua voz. O Senhor nos revelou verdades santas, ó Deus, que as tuas palavras, ó Deus, achem guarida em nossos corações e em nossas mentes, ó Deus, e que nós possamos praticá-las onde estivermos, Senhor. Neste momento também, ó Deus, nós nos lembramos da tua palavra, que nos ensina a orar uns pelos outros, que a oração do justo pode curar o enfermo, Senhor. Nós queremos colocar todos aqueles que estão doentes, que estão sofrendo dores, ó Deus, de enfermidades, que o Senhor possa curar, Senhor, com a tua mão santa, que o Senhor possa, ó Deus, estar visitando essas vidas, ó Deus, aliviando as dores e o sofrimento, Pai, e curando, em nome de Jesus, Pai. Cura todos aqueles que foram pedidos aqui na oração, Senhor. Cura a tua igreja, sara, Senhor, sara a nossa terra. É assim que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A bênção será impetrada, mas não vai embora, nós vamos continuar louvando ao Senhor com aquele cântico novo, Maravilhosa Graça. Não saia do seu lugar, louve a Deus antes de você ir para casa mais uma vez, né? E que o Senhor conceda a cada um de nós uma semana abençoada na presença dEle. Que o amor de Deus nos una, que a paz do Senhor nos envolva, que a alegria do Senhor continue nos inspirando e a coragem do Senhor continue nos sustentando. E a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, repouse sobre a sua vida e sobre toda a sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
quem tem poder sobre o pecado. O seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.